Fique por dentro. Entrevista. E eu já estou na linha com a nossa entrevistada de hoje, que é médica e diretora-presidente do Instituto Saúde e Sustentabilidade, a doutora Evangelina Wormtag. Ela que vai conversar com a gente sobre o assunto mesmo do Fique por Dentro de hoje, que é o impacto da poluição na nossa saúde. Tudo bom? Tudo bem? Como vai, Renata? Tudo ótimo, muito obrigada, viu, doutora, por estar aqui com a gente hoje. Imagine. Olha, nós falávamos aqui no nosso programa e a gente pedia também a opinião dos ouvintes se eles acreditam que a poluição faça mal para a saúde assim e eles consigam constatar isso, né? A gente conversava com eles a respeito disso e eles sentem mesmo o efeito da poluição. A gente pode dizer que a poluição cresce mais a cada dia? Então, Renata, nesse estudo que nós fizemos, nós constatamos que a poluição ela está acima dos níveis, vamos dizer assim, que a Organização Mundial de Saúde gostaria que estivesse, né? 2 vezes ou 2,5 vezes aqui no estado de São Paulo, mas nos últimos anos ela tem se mantido estacionária. Porém, é preocupante os níveis em que ela tem os níveis que ela atingiu e realmente é algo importante do ponto de vista de saúde pública. Certo. E doutora, a senhora diz aqui que ela tem se mantido, né, igual. O que tem sido feito para que possa controlar? Bom, nós temos alguns programas que controlam a poluição em São Paulo, mas eles são assim, vamos dizer, hoje eles são insuficientes. Nós precisamos ter mais políticas públicas relacionadas a isso. A gente sabe que em São Paulo, 90% da emissão de poluentes vem de veículos, então a gente acaba caindo na questão da discussão da mobilidade urbana, né? E o que nós precisamos é de política pública, por exemplo, uma política pública de mobilidade que possa reduzir também a emissão de poluentes, além de melhorar, vamos dizer assim, o trânsito, ou melhorar o transporte público em detrimento do transporte por veículos individual, vamos dizer assim. Certo, mas nos últimos anos, quais práticas que foram adotadas para... Olha, uma das práticas que foi adotada é a inspeção veicular, que também tem sido bastante debatida ultimamente. Sim, é verdade. Na imprensa. E embora haja discussão, a inspeção veicular, por exemplo, é uma das ações que ajudam a diminuir a emissão de poluentes, porque elas, de uma certa forma, a inspeção faz com que os carros emitam menos poluentes. Então ela é importante, ela é uma ação importante na cidade. Certo. Bom, e a gente sabe que a poluição ela causa efeitos para a nossa saúde, né? A senhora poderia contar alguns desses efeitos que podem desencadear excesso de poluição para o organismo? Eu acho que, por exemplo, os seus ouvintes e os depoimentos deles são verdadeiros, né? Existem pessoas que são mais sensíveis à poluição, ao ar seco, que são justamente aquelas pessoas que têm mais facilidade de ter problemas respiratórios, por exemplo, né? Ou pessoas que têm asma ou que já têm alguma doença, esses são os que sofrem mais. Mas a poluição também traz outros problemas que são doenças cardiovasculares, chegam a causar infarto na cidade, aí para uma população mais idosa, e também ela aumenta o risco de se ter câncer de pulmão, para aquelas pessoas que podem, vamos dizer assim, são mais suscetíveis para desenvolver a doença. Então ela causa doenças, vamos dizer, graves e importantes. Mas quando nós fazemos os estudos, e um estudo, por exemplo, ele mostra mais dados de mortalidade e dados de internação, porque quando a gente faz o estudo, a gente acaba, os dados disponíveis que nós temos para fazer são esses, mas, por exemplo, o adoecimento que já acontece até chegar a esse ponto, que é o que os ouvintes relatam, por exemplo, uma sinusite, um problema na garganta, todos esses problemas que parecem ser simples, todos eles podem estar sendo ocasionados pela poluição, principalmente quando ela piora no dia, né? Sim, tem alguma medida prática que os ouvintes possam tomar, por exemplo, a partir de hoje, para que evitem esses efeitos no organismo?
Existem algumas medidas que sim, que podem ajudar. Por exemplo, quem tem alguma doença respiratória, que é mais crônico, que é alérgico, por exemplo, a lavagem do nariz pode ajudar. A umidificação no quarto, quando o dia está poluído e também mais seco, isso também ajuda. Evitar de fazer exercícios físicos em dias muito poluídos fora de casa também é importante. Evitar de fazer exercícios físicos numa via muito que tem um trânsito muito intenso também é importante. Enfim, são algumas medidas que você pode tomar para ajudar, porque infelizmente o ar, você não tem como limpar o ar. Sim. Diferente da água, que você pode ter uma opção de comprar uma água talvez engarrafada, se você estiver em algum lugar em que a água é poluída. Sim. Por isso que a poluição do ar precisa de tantos cuidados e é uma questão ambiental na cidade muito importante, né? Sim. Ninguém pode te receitar um ar limpo, vamos dizer assim. Pois é, ou até se receitassem, difícil vai ser conseguir adquiri-lo, né? Porque então. realmente a gente fala que quando a gente vai viajar para o interior, né? A gente... Muitas pessoas falam, e é interessante, né, que alguns idosos, eles vão viajar para o interior, às vezes nem é pela questão mesmo do descanso, mas mais para a respiração mesmo de um ar puro, né? Eles viajam quilômetros e quilômetros saindo assim das suas casas só para ter um ar melhor para respirar, porque eles sentem realmente esse efeito. E quando a gente volta, às vezes, né, daí para nossa região, a gente sente mesmo os olhos, por exemplo, lacrimejarem, a tosse, né? Então a poluição... Ela realmente traz aí problemas pra gente. A senhora acredita que tem como a gente se acostumar com isso, mesmo que a gente perceba que ela faz mal? Não tem como se acostumar? Não tem como se acostumar. E ela tem tanto os seus efeitos, vamos dizer assim, a longo prazo, né, no organismo, quanto a curto prazo também. Quer dizer, se hoje é um dia muito poluído, você pode sentir esse dia poluído hoje, amanhã e ter consequências. E consequências graves, que pode ser até a morte. O que acontece é que nesse estudo que nós fizemos, nós mostramos que o estado de São Paulo está tão poluído quanto a cidade de São Paulo. Sim. Então, cidades do interior, onde são tem medida de poluição pela CETESB, também mostram que o ar está poluído. Então, realmente isso é muito preocupante. Eu acho que as pessoas, esse trabalho, e você falando sobre o trabalho no rádio, é para conscientizar as pessoas que existe o problema, não é só na cidade de São Paulo, nem é só na cidade de Campinas, Araçatuba, São José do Rio Preto, Bauru, Jaú, Santos, são várias cidades. E assim, não só para se conscientizar que existe o problema, para ajudar a população, ela precisa saber também para ajudar os governantes, vamos dizer assim, uma pressão para que os governantes possam tomar as atitudes, porque o que vai resolver isso não é um remédio, como a gente estava dizendo, ou um ar puro, e sim uma política pública. E a outra coisa é nós fazermos a nossa parte. Então, se é necessário inspeção, levar o carro para inspeção. Se possível, não usar o carro, né, usar o transporte público, fazer uma parte do seu trajeto em caminhada, que isso também traz um benefício para a saúde. Enfim, pensar e repensar como que cada um de nós pode ajudar nessa questão de emitir menos poluente. É verdade, com certeza, como a senhora disse, são medidas que tanto a população tem que fazer, como realmente o governo tem que fazer, né, para melhorar dos dois lados, né? Nós conversamos hoje com a médica e diretora-presidente do Instituto Saúde e Sustentabilidade, a doutora Evangelina Wormitag, falando para a gente sobre o efeito da poluição na nossa saúde e ainda medidas que a gente tem que adotar e tem que cobrar também, né, para que realmente a gente possa viver, né, e ter uma qualidade de vida melhor também. É claro. Muito Renata, obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. Até logo a todos. Até logo.